Questão 40 do Enem 2021, segunda aplicação, vamos aqui ao enunciado. Apoiando-se na premissa de que alguns dados contidos nas embalagens dos alimentos podem influenciar hábitos alimentares, esse texto faz uma crítica a quê? Bom, então aqui nós temos uma premissa, ou seja, a partir de uma inferência eu considero algo verdadeiro. Então a premissa de que dados que estão nas embalagens dos alimentos podem fazer o quê? Influenciar os hábitos alimentares. Então nós vamos ler o texto aqui e saber o que o texto está criticando. Os números preocupantes sobre a saúde do brasileiro indicam que alguns hábitos alimentares favorecem o crescimento dos índices de sobrepeso e obesidade, e, paralelamente, de doenças como diabetes e hipertensão arterial. Isso sinaliza que o Brasil precisa reforçar suas políticas públicas para a conscientização sobre a alimentação adequada. Entre as diversas ações em curso, merece destaque a questão da rotulagem dos produtos industrializados. O modelo semafórico nutricional, que indica as quantidades de ingredientes como açúcar, gorduras e sal na parte frontal da embalagem, de acordo com recomendações de consumo diário adotadas em alguns países da Europa e Estados Unidos, ou das figuras geométricas na cor preta com inscrições como alto em açúcar ou alto em gordura saturada adotado no Chile, são algumas das alternativas. Esse seria, segundo alguns representantes do setor, o modelo mais eficiente na transmissão da mensagem ao consumidor. Mas cabe a pergunta, mais eficiente em informar ou em aterrorizar? Bom, então reparem que o texto aqui diz que índices de sobrepeso, obesidade, doenças, enfim, mostram que o Brasil precisa reforçar políticas públicas no sentido de conscientização sobre a alimentação adequada. E como é que eu posso fazer essa conscientização? E uma das ações aqui é a questão da rotulagem, ou seja, quanto ao rótulo dos alimentos. E mostrar, basicamente, a quantidade dos ingredientes, principalmente açúcar, sal, gordura e detalhe, né? Tem até a sugestão do rótulo frontal, que seria uma maneira mais eficiente de transmitir ao consumidor exatamente o que ele está comprando. Bom, voltemos aqui ao enunciado. Apoiando-se na premissa de que alguns dados contidos nas embalagens dos alimentos podem influenciar hábitos alimentares, esse texto faz uma crítica a quê? A forma de organizar as informações nos rótulos dos produtos correta. Ou seja, qual é uma das alternativas que foram mostradas ali no texto, né? No sentido de alertar o consumidor sobre a quantidade dos ingredientes, açúcar, sal, gordura. Ou seja, a crítica é exatamente a forma de organizar as informações nos rótulos dos produtos, certo? Então, essa conscientização sobre a alimentação adequada. B. As práticas de consumo e sua relação com a saúde alimentar do brasileiro. Reparem que o texto não faz uma crítica às práticas de consumo. Ele aborda uma alternativa para alertar melhor o consumidor sobre o que ele está comprando. Incorreta. C. A relação entre os índices de sobrepeso e determinadas epidemias. Reparem que sobrepeso e epidemias, doenças ali, são consequências sobre a saúde do brasileiro em relação aos hábitos alimentares. Mas reparem que não é sobre isso que o texto está fazendo uma crítica. Incorreta. As políticas públicas de saúde adotadas por países estrangeiros, e apesar de citar Europa, Estados Unidos, Chile, o texto não está fazendo uma crítica sobre as políticas públicas de saúde desses países, mas o que esses países estão fazendo em relação ao rótulo, e isso poderia ser uma ótima alternativa implantada aqui no Brasil. Incorreta D. Ao desconhecimento da população sobre a composição dos alimentos. Reparem que a gente sabe os rótulos, eles trazem a composição dos alimentos já, os ingredientes e tudo mais, mas o alerta aqui é que quanto o maior destaque no rótulo, parte frontal, né, sobre alguns ingredientes, alertar sobre alguns ingredientes perigosos, sal, gordura, açúcar, certo? Então, o gabarito aqui, A.